Há 10 anos atrás, no dia 9 de junho de 2012, Mogswamp iniciou aquilo que seria a maior jornada de sua vida, o mapa Survival no mundo superplano. Mais de 100 episódios depois, absolutamente tudo mudou. A voz do YouTube engrossou, a sua aparência alterou, o cabelo cresceu e, claro, o seu mundo evoluiu bastante. Isso é nada mais nada menos que uma década de Minecraft simplesmente insano. Como de costume, ele iniciou seu mapa coletando alguns recursos como lãs e madeiras para logo em seguida já encontrar uma vila de aldeões e assim por enquanto poder se estabelecer por ali mesmo. Ainda na vila, o nosso herói encontra alguns recursos de suma importância, como obsidianas, maçãs e até mesmo alguns diamantes. Além disso, ele deu a sorte de nascer próximo a um spawn de slimes que, pelo fato dele estar em um mundo superplano, iria lhe ajudar bastante. Nos episódios seguintes, com os focos de lava que existiam ali na vila, ele decidiu fazer um portal do Nether, combinando fogo e água para assim criar mais obsidians, e isso lhe rendeu, já no quarto episódio de saga, uma passagem precoce para o Nether. No 7º dia, nosso guerreiro decidiu construir um pequeno gerador de pedregulho. Além disso, optou por criar também uma farm de Iron Golems com o objetivo de obter mais ferros para futuras construções. Para isso, ele teve que destruir todas as vilas com a finalidade de ter mais espaço e, claro, limpar o junk para facilitar o nascimento dos mobs. O mais curioso disso tudo é que, nessa época, ainda havia uma lista de coisas que estavam para ser lançadas nas atualizações futuras do game, como por exemplo, os templos do deserto e da jungle e o mais curioso, a redstone. Pura nostalgia, os vídeos dele dessa época ainda nem tinham essas coisas. Mais adiante, Mog resolveu abrir um círculo gigante no meio do mapa que iria suportar construções magníficas. Além disso, resolveu encher d'água toda a parte de fora de sua fortaleza, o que no mundo superplano é algo super fácil de ser feito, visto que não há relevos nem montanhas. E depois de algum tempo, o youtuber finalmente finaliza a sua imensa base aérea, onde ele irá construir primeiramente uma mob farm. 4 dias mais tarde, uma eficiente geradora de monstros estava pronta para fornecer recursos daqui até o fim da série. Mog optou por construir uma gigantesca muralha a fim de tampar o local e dar um tom de fortaleza ao lugar. Para isso, ele precisou de centenas de baús completos de stone bricks e após vários dias, ele finalmente finalizou a sua maior obra até então. Nessa fortaleza, ele construiu alguns andares, o primeiro com poços de armazenamento de recursos, o segundo contendo uma mob trap e já o terceiro e último seria uma cidade que teria absolutamente tudo o que o nosso guerreiro necessitasse, como a sua casa e algumas plantações. Além disso, uma eficiente farm de Iron Golems foi construída e para isso, nosso guerreiro teve um trabalho absurdo para locomover os aldeões até a sua base aérea. E progresso atrás de progresso, Mob já havia finalizado as 4 partes do segundo andar e ainda por cima, terminado a sua super mob farm que lhe fornecia itens de experiência muito rapidamente. Além desse fato, nosso guerreiro já estava bastante evoluído em questão de ferramentas e armaduras, visto que tinha um baú lotado de itens de diamante. A essa altura do campeonato, o mundo superplano já possuía imensas fábricas de cobblestone, de iron e também de blaze rods, além de mais de 60 blocos de esmeralda, uma imensa fortaleza, plantações, hortas e muito mais. E um fato curioso sobre o Minecraft 2012, antigamente a mesa de encantamento era muito mais aleatória, visto que não sabíamos qual era o tipo de encantamento que viria e muitas das vezes gastávamos níveis muito elevados para obter efeitos que nem queríamos. E assim, após mais de 4 meses jogando Minecraft, grande parte da fortaleza já estava sendo finalizada e as mob farms estavam em pleno vapor. Por isso, nosso guerreiro decidiu dar prioridade à decoração de seu mapa. Para isso, ele decidiu esperar o update 1.4 que viria no dia 25 de outubro de 2012, trazendo beacons, bigorna e escadas decorativas ao jogo. Vale mencionar que o seu mapa contém uma fábrica de aranha, com um design criado pelo próprio Mog, e o Jardim de Peros, que possui várias placas com os nomes de muitos inscritos do canal. Além disso, o lugar também conta com montanhas gigantes feitas com gerador de cobblestone e também manualmente. O cara levantou várias montanhas no braço só para deixar o seu mundo super plano com um pouquinho de relevo e um pouquinho mais natural. Vamos agora para 2013, mais especificamente para o segundo capítulo dessa incrível jornada, a Era de Ouro do mundo superplano. Isso porque nesse tempo ele ainda era um adolescente que estava na escola, sempre disponível para jogar e, segundo ele, começando a se acostumar com as câmeras e a comunidade de Minecraft. Além disso, estava iniciando também as live streams e se familiarizando com a profissão youtuber. Um fato muito interessante é que em 2013 ninguém ainda tinha tido a ideia de minerar no Nether utilizando cama, e muito provavelmente quem inventou foi o nosso queridão aqui. Já no dia 202, Mog iniciou a realização de uma imensa farm de Wither Skeletons. Entretanto, foi tudo em vão, visto que, após o passar de algumas semanas tentando nerfar o local, nosso herói falhou miseravelmente, pois os mobs continuaram nascendo e atrapalhando o spawn dos esqueletos. E assim que o Wither foi lançado pelo update 1.4, nosso guerreiro decidiu enfrentá-lo a fim de conhecê-lo e, claro, derrotá-lo. Para isso, spawnou o mob numa montanha gigante, e esse foi o resultado. Oh, wow. Run away. Kill him. Is he dead? What?
What happened? We can kill him. Quando um boss é recém-lançado no Minecraft, existe muita dificuldade para matá-lo, visto que ainda não se sabe os macetes nem as artimanhas para isso. E claro que isso também acontecia naquela época, deixando o Mog com bastante dificuldade para derrotar o Wither Boss. Mas enfim, após algumas tentativas, ele conseguiu e obteve as estrelas do Nether e consequentemente os beacons. Muitas coisas foram feitas no primeiro semestre de 2013, como por exemplo, farm de lula, farm de pedra e madeira, plantações de batatas e cenouras, a decoração da fortaleza e até mesmo um elevador de pistões que na época era a mais nova tecnologia. Além disso, outro fato interessante é que nesse período a atualização 1.6 estava para chegar e com ela itens como funil, carpetes e quartzo também chegariam. Seguindo para o dia 429, dias esses da vida real, então aí já é mais de um ano só jogando Minecraft, Mog iniciou a construção de uma gigantesca fábrica de fundição. Ela converterá todos os pedregulhos em pedras lisas que servirão para realizar uma imensa estátua de Iron Golem, onde irão ficar os aldeões que o ajudarão a conseguir, através de trocas, picaretas de diamante que serão encantadas com fortuna para assim conseguir pegar mais quartzo e consequentemente gerar comparadores de redstone para finalmente construir o gigantesco organizador de itens da Mob Trap. Muito trabalho para o nosso herói. No mundo superplano, os recursos são bem difíceis ou impossíveis de serem conseguidos manualmente e por isso as trocas com villagers possuem um alto valor, e esse é o motivo da criação dessa mega estrutura. Já um tempo depois, ele iniciou a construção de sua super biblioteca, que para isso precisaria visitar várias aldeias a fim de coletar todos os livros que lá haviam. Dentre várias obras gigantes, agora já podemos ver um pouco da estátua de Iron Golem que ele havia iniciado. There is the Iron Golem statue. E como já disse anteriormente, é ali que vão ficar abrigados os aldeões para futuras trocas. Mas antes disso, vocês já conhecem a coleção A-Mine, tem moletom, camiseta regata e várias estampas lindas. Enfim, se você tiver condições, comprem, converse com seus pais e tamo junto, amo vocês. Já no episódio 50, as seguintes construções já haviam sido terminadas: os 4 prédios principais ao redor de sua super torre, uma gigantesca montanha, uma imensa biblioteca, uma sala de armazenamento, uma blaze farm e o pátio para trocas que fica dentro do monumento gigante. De forma insana, ele fez tudo isso em apenas 50 episódios. Desse modo podemos chegar direto para 2014, ou melhor, para a terceira parte dessa incrível aventura. Nesse período, Mog já havia terminado o ensino médio e estava na busca por uma faculdade. Entretanto, isso não o impediu de levar o canal ainda mais a sério. Foi também nesse período que ele alcançou a super marca de 1000 inscritos. Pois é, nem sempre nós temos o devido reconhecimento. Enfim, o que parecia impossível foi feito. Nosso guerreiro decidiu cobrir a montanha de cobblestone usando grama. E desse modo, as épicas construções continuaram e após alguns dias de trabalho, uma super plantação semi-automática de trigos foi realizada para fornecer comida infinita. E detalhe que ela funciona até os dias de hoje. Além do mais, nosso guerreiro se viu na necessidade de sair na busca de mobs pacíficos, como porcos e ovelhas, para gerar uma autossuficiência de recursos em sua base. E assim, o youtuber finalmente trouxe consigo alguns animais. Foi então que, enquanto ele estava encantando algumas ferramentas, um cavalo finalmente apareceu, um mob exclusivo da atualização 1.6. E agora, vamos ver também como a montanha de cobblestone estava ficando após ser coberta de grama. E nesse momento, vamos partir para um novo desafio que vai ampliar o padrão da série. E esse desafio se chamará Salácia, onde será construído inteiramente no oceano. Uma gigantesca estrutura foi montada, onde milhares de recursos foram coletados e a base da construção foi finalizada. Nela teremos mais uma estátua. Alguns dias depois do início do projeto, 20% da construção e o monumento já estavam finalizados. Nosso guerreiro aproveitou o embalo para dar um upgrade tanto na mob farm quanto na farm de madeira e, obviamente, obter muito mais recursos em menos tempo. E é assim que chegamos em 2015 e, consequentemente, para o capítulo 4 dessa jornada, Idade das Trevas, que durou até 2019. Nessa época, o canal vinha crescendo consideravelmente, assim como a vida social de Mog. Entretanto, os projetos do mundo superplano não foram deixados de lado e o mais ambicioso, a Salácia, estava cada vez maior e monumental, visto que foi construída também na enorme estufa do local. E um fato curioso é que, na atualização 1.8, nós tivemos a adição dos coelhos. Porém, já na versão seguinte, a 1.9, os coelhos deixaram de spawnar nos mundos planificados e assim, infelizmente pela falta de tempo, nosso querido Mog não conseguiu nenhum coelho. Comentem aqui F coelhos por essa triste perda. E enfim, entre julho de 2016 e maio de 2017, nosso guerreiro acabou jogando bem pouco e consequentemente a série teve que ser pausada. Entretanto, no momento que ele voltou, ele upou as suas farms de mobs, fez uma gigantesca ponte e finalmente começou e finalizou a construção de sua casa, ou melhor, da sua mansão. E após esse
desses feitos, Mog novamente fez uma pausa na sua jornada, voltando apenas em fevereiro de 2018. Nesse retorno, ele criou uma lista de objetivos para serem alcançados, como por exemplo, criar farms de slime, endermans e galinha, além de terminar o super túnel para mobs pacíficos. O fato é que o projeto Salácia foi retomado e com isso, ele iniciou a construção de um imenso anel aéreo cercado por água. Chunk por chunk, ele foi preenchendo cada espaço da base com baldes de água e em 3 semanas conseguiu finalizar o projeto. See, that's exactly what I was hoping. That is amazing. E o 5º capítulo dessa incrível jornada começa de uma maneira um tanto quanto atípica. O ano era 2020 e Mog estava há mais de 6 meses sem jogar porque tinha se mudado para o Texas e ocorria no mundo um fato que mudaria o destino da humanidade como um todo, a quarentena. E foi no embalo desses dias que aconteceu um verdadeiro renascimento da série, que nesse momento estava abandonada. O game já estava na sua versão 1.15 e nosso queridão decidiu dar uma repaginada na maioria das construções. Ele consertou farms, portais, estruturas, decorou prédios e o mar das Salácia. Ele descobriu mudanças das atualizações, conseguiu novos itens e finalmente iniciou seu enorme sistema de organização de baús. No episódio 90 da jornada, Mog opta por criar uma farm de algas marinhas e finalizar a de carne de porco e vaca. Em diante, ele decide fazer uma super escada em espiral e quebrar a antiga farm de madeira, que já não era tão eficiente. Alguns episódios mais tarde, nosso guerreiro sai para explorar o mundo superplano e acaba encontrando uma vila de aldeões que ainda não havia sido gerada, e nela existe um novo item para a série, a beterraba. Até o momento ele ainda não tinha e tratou de a multiplicá-la. Perto do 100º episódio, ele fez alterações na super ilha flutuante, que deixou de ser quadrada para ser redonda. Além do mais, ele levará essa imensa estrutura até o solo, o que será extremamente trabalhoso. Mas agora, lembram que eu havia dito que o mundo do Mog ainda não possuía cana de açúcar? Sim, isso devido a um bug de geração. Porém, no dia 2914 da aventura, ele finalmente conseguiu o item e com ele, craftou seus primeiros mapas com a finalidade de melhor observar as suas construções. Além disso, aproveitou para construir uma mini farm desse recurso para nunca mais faltar papel. Nosso guerreiro possuía grandes planos para a reformulação do seu mundo, começando pela base aérea. A intenção era criar imensos biomas fora da base com a finalidade de recriar um mundo do zero, mas antes disso houve a atualização 1.16 do Minecraft, mais conhecida como Nether Update. O youtuber optou por resetar todos os seus chunks do Nether, visto que ele não gostava nem um pouco da formação dos antigos. Outra curiosidade é que apenas 8 anos depois do início do seu mundo, Mog conseguiu visitar o The End, já que, como é sabido, o mapa superplano possui alguns bugs, dentre eles o de não geração das Strongholds. Entretanto, na expectativa de mudar esse fato, nosso guerreiro gerou um novo save com exatamente a mesma seed e depois copiou e colou os arquivos do mapa já existente. E assim, somente em 2020, ele conseguiu visitar o The End e consequentemente aproveitar-se de todos os recursos que lá se encontram, como os baús de sugar e as elytras. Já no Minecraft 1.16, Mog decidiu criar uma lista de farms que planejava realizar no futuro, como por exemplo a de Endermans, a de Chorus Fruit, a de Blaze, a de Wither e a de Piglins. Entretanto, esses objetivos serão feitos ao longo de um bom tempo e demorarão meses para ficar prontos. Agora, no dia 3005 da série, nosso guerreiro encontra um villager negociante e com ele alguns recursos que nunca haviam sido acessados antes, como areia, cactos, saplings e gelo azul. E 23 dias depois desse fato, o youtuber decidiu iniciar sua farm de Endermans e continuar a construção das super muralhas que se estenderão da sua base aérea até o chão. E ela será formada por várias camadas e cada uma delas terá um aspecto de bioma diferente. No dia 3033, nosso guerreiro finalmente termina a decoração de sua farm de cactos e vai atrás de iniciar a de Piglins, que na época era novidade no Minecraft. E dito e feito, depois de alguns dias, o projeto já havia sido finalizado, fornecendo obsidianas comuns e choronas, flechas especiais, quartzo e tudo mais que esses mobs oferecem. Nosso herói planeja também dar uma upada no prédio central da base, tanto no tamanho quanto na decoração. Além disso, ele iniciou o projeto de uma imensa baia para ficar ao redor da ilha de Salácia, como uma espécie de continente, e nesses lugares ele pretende construir as montanhas mais altas de seu mapa e para isso deixou as estruturas pré-montadas para ir finalizando com o tempo. Ainda mais, Mog criou um mega círculo embaixo de sua farm de aranhas a fim de fazer ali um jardim e uma catedral. Ao redor da ilha, construiu um porto como extensão de sua vila de pesca, uma estrutura que simula uma vila de aldeões. Além desses fatos,
altos, iniciou e terminou a sua mega muralha de vidros com a finalidade de fechar a Thalassia e transformá-la numa espécie de Atlântida. E agora, a única tarefa restante é decorar o fundo do mar com corais, blocos, peixes e rochas. E dessa forma que vamos direto para o capítulo 6 dessa incrível jornada. Ele se iniciou em 2020 e dura até os dias de hoje. O episódio 100, além de ser uma espécie de review da saga, foi também onde Mog finalizou a parte interna da catedral, a super praia ao redor da Thalassia e deu início ao imenso Nether Hub. Ele começou limpando um belo terreno no bioma delta de basalto e mesmo sendo bastante atrapalhado pelos Magmas Cubes, deixou o projeto bem adiantado. Além disso, o youtuber criou também tavernas que simulam construções mais rústicas e começou a planejar as estações de poções, só que para isso, ele precisava de vários ingredientes químicos, e desse modo, no episódio 102, ficaram prontas as farms de flor, trigo, wither roses e a de pickles do mar, o que deixava o projeto da futura estação de alquimia bem adiantado. Voltando ao projeto do Nether, para ampliar o hub, nosso guerreiro decidiu que precisava de mais Nether Bricks e consequentemente dos fungos. Assim, transformou a farm manual que tinha numa automática, fazendo a geração desses recursos aumentar ainda mais. O episódio especial de Halloween foi bastante interessante, porque nele Mog fez um cemitério, uma casa de bruxa, um bosque e uma forca, para simular assim a Idade Média e fazer algo mais medieval. E para finalizar o episódio, ele deu início a mais uma gigantesca estrutura com a finalidade de construir mais um continente, criando assim uma ponte realista, uma vendinha de comidas e uma escadaria que conecta diferentes partes da cidade de forma bem medieval. No episódio 104, a farm de musgo foi transformada numa pequena olaria de tijolos. Além disso, um gigantesco farol foi introduzido em alto mar, perto de onde ficaram as novas montanhas, e com as chegadas da atualização 1.18, a prioridade do mundo foi a construção de um mega porto, e para isso, nosso guerreiro decidiu abrir um imenso espaço, inclusive quebrando bedrocks. Com esse projeto já bastante adiantado, Mog decidiu retornar ao Nether para finalizar o seu hub, e nessa época finalmente, nosso herói atingiu a marca de 10 mil inscritos fazendo um vídeo especial. A obra dessa vez será um mega prédio que servirá para cobrir e decorar toda a mob farm, que esteticamente era bastante desagradável. Esse projeto demorou mais de 3 semanas para ficar pronto, tornando-se uma das construções mais lindas do mapa. Perto do aniversário de 10 anos do mundo superplano, Mog decidiu separar uma lista de coisas para fazer no vídeo comemorativo. Além disso, ele derrubou a maioria dos prédios da sua base aérea, pois segundo ele, estavam com aparência um tanto quanto ultrapassada e prejudicavam a visão da cidade. A essa altura, o canal ganhou muitos inscritos e isso fez com que o modo hardcore fosse ativado, e progresso atrás de progresso, novas obras foram feitas, assim como é no mapa do Vinícius 13, por exemplo. As construções e evoluções não param, e desse modo chegamos aos dias de hoje, 2022, onde a saga completou 10 anos. E claro, todos os créditos estão na descrição para esse gringo incrível que fez um trabalho sensacional. Esse mapa com certeza faz parte da história do Minecraft e além disso, faz parte da história do Mog. Comentem aqui o que vocês acharam e a história dos mapas de vocês.